A paz do Senhor, meus irmãos. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, por mais uma rica oportunidade de juntos podermos adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, participar de mais uma Santa Ceia, um final de mês na presença do Senhor, diante desse culto tão abençoado. E agora, antes de cearmos, poder também ouvir mais uma vez a sua voz, agora por meio da sua palavra. Deus falou comigo na tarde de hoje, eu tenho certeza que vai falar mais uma vez comigo e com seu coração também. Evangelho de João, capítulo 20. Eu, no nosso relógio de oração, meditei num outro texto. Quando o pastor me fez o convite, queria pregar em outro texto que eu também não tinha meditado, mas à tarde o Senhor me deu essa matéria que eu nunca preguei. Um texto muito conhecido, mas pela primeira vez eu vou estar ministrando esse texto. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse o que, igreja? E disse o quê? E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegravam vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez o quê? Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviarei a vós. Eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo em lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse o quê? Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-me no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Somente até aqui, irmãos. Meus irmãos, esse texto aqui ele tem bastante coisa interessante, mas eu quero intitular como principal finalidade dessa mensagem o tema: Jesus é a nossa paz. Queridos, a palavra de Deus diz que quando Deus criou o mundo, criou os céus, a terra, criou o ser humano, lá no livro de Gênesis, nós bem sabemos e é bem conhecido de todos a história de que Adão desobedeceu a ordem de Deus, que não era para comer do fruto da árvore do jardim do meio do mal, e consequentemente Eva também comeu, e consequentemente entrou o pecado no mundo. E a Bíblia me faz entender que a primeira consequência que veio para o ser humano foi a falta de paz. Se puder, Lucas, pôr na mídia, Gênesis capítulo 3, versículo 10, nós vamos ver que antes de Jesus falar as consequências que eles teriam pelos pecados deles, que vai falar, se não me falha a memória, ali entre os versículos 13 e 15, mas antes disso, olha o que acontece no versículo 10, o que Adão vai dizer a Deus: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O medo traz falta de paz.
o temor. Ele tinha paz todos os dias. Todos os dias ele via Deus, não vê Deus assim, ele conversava com Deus, não via o seu rosto, mas conversava com Deus. Ele tinha um diálogo com Deus na viração do dia. Mas assim que ele pecou, ele já perdeu a paz. Quando ele ouvia a voz de Deus, ele não tinha medo. Nessa vez ele ficou com medo, perdeu a paz pelo pecado. Consequência do pecado, se escondeu. E a Bíblia fala no livro de Gênesis que ele se escondeu no meio das árvores, né? E por causa disso, todo ser humano tem medo, todo ser humano sente medo. Acontecem vários problemas que às vezes ficamos com medo. Vários homens de Deus na Bíblia tiveram medo, homens muito valiosos, usados por Deus. Eu poderia citar aqui vários, né? Elias ficou com medo de Jezabel, Josafá ficou com medo dos povos que cercaram ele. É tanta gente, tanto. Então é natural do ser humano, porque quando o pecado entrou no mundo, a gente, às vezes, por algum motivo, sente medo, temor de alguma coisa. E a Bíblia nos mostra, queridos, que depois que o pecado entrou no mundo, veio diversas situações prometendo que Jesus iria vir e ia dar um basta nessa situação. Ia resolver toda esta situação. E que Jesus viria para trazer a verdadeira paz, para trazer a paz. Não que nós não iríamos ter mais medo, mas que nós iríamos ter paz. O próprio Isaías, 700 anos antes de Cristo ser crucificado, Luquinhas, se puder colocar, Isaías 53, se não me falha a memória, é o versículo 4 ou 5. Vê se é o 4, Isaías 53, 4. Não, 5. Isso. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías estava tendo uma visão, Jesus crucificado, mas que ele ia ser moído, como Tomé, depois nós vamos chegar lá, viu, colocou a mão, viu ali os furos, viu os cravos nas suas, as marcas dos cravos nas suas mãos, o furo no seu lado, que ele foi moído. E Isaías profetizou antes que tudo isso que ele iria passar era o castigo pelo meu e o seu pecado que nos traria a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, e vem Jesus com essa finalidade. Jesus vem e morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelo meu e teu pecado, porque o sacrifício que eram feito com os animais era um sacrifício ali para aplacar a ira de Deus, porque quem intercedia ali, impunha as mãos naquele animal, também era um pecador, por mais que fosse sumo sacerdote, era um pecador. E Jesus veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo, sem pecado, morrer, ser moído na cruz do Calvário, para cair essa separação, essa divisão, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi moído, ferido, morreu, derramou o seu sangue por cada um de nós. Mostra-nos a Bíblia que ele morre, mas mostra-nos a Bíblia que ao terceiro dia ele ressuscita. Mostra-nos a Bíblia nos primeiros versículos do capítulo 20, no qual eu não li, que Maria Madalena vai ser a primeira a ver ele ressuscitado. Uma ex-prostituta, no qual Jesus expulsou 7 demônios da vida dela, vai ter um encontro com Jesus, ver Jesus ressurreto e ser a primeira missionária a anunciar que Jesus morreu e ressuscitou. Ela vai e informa aos seus discípulos. Pedro e João vão correndo ao túmulo. A Bíblia nos mostra que os dois correm, Pedro está na frente, ou João, um dos dois mais um, entra na frente e vê todas as coisas. Mas enfim, chegamos aqui ao texto em que nós lemos. Diz a Bíblia, queridos, que no dia que Jesus ressuscitou foi domingo, e chegado, pois, a tarde daquele dia, no texto em que nós lemos aqui, capítulo 20, versículo 19, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Como eu te falei, é natural. O pecado entrou, entra o medo, a falta de paz às vezes continua presente. E ali eles estavam com medo, com as portas fechadas,
Mas Jesus, ele entra naquela casa mesmo estando as portas fechadas, e ele vai dizer aos seus discípulos: paz seja convosco. E na mesma hora diz que os discípulos se alegraram. A Bíblia nos mostra aqui no texto que nós lemos, que Jesus mostra as suas mãos e os lados, para provar que ele morreu, que ele ressuscitou, e que ali ele estava trazendo ali uma palavra de paz para eles naquela situação de sofrimento, de tristeza e de medo dos judeus, porque os judeus crucificaram o Rei da Glória, crucificaram a Jesus, e eles estavam com medo dos judeus fazerem alguma coisa com eles também. Eles estão reunidos, Jesus traz uma palavra de encorajamento, uma palavra que a paz seja com eles, e nós vemos, querido, que sopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e envia eles a uma missão, dando de entender: olha, eu vos perdoei, pregue o Evangelho, anuncie que eu sou a paz, anuncie que eu sou o caminho, anuncie que eu sou a verdade, anuncie que eu sou a vida, anuncie que eu morri, eu fui castigado, aleluia, ferido, mas pelas minhas pisaduras vocês são sarados, e o castigo que está sobre mim está trazendo paz para vocês. Envia essa paz ao mundo também. E eles saem para proclamar o Evangelho, recebe essa missão para proclamar o Evangelho. E o texto nos mostra, queridos, da continuidade, que nesse dia Tomé, um dos 12, não estava ali quando Jesus aparece a eles. O cuidado, queridos, de quando nos reunimos como igreja do Senhor, de faltar por motivo qualquer. Não sabemos o motivo porque Tomé não estava ali. A Bíblia não fala o porquê que ele não estava ali, mas nós como cristãos devemos tomar cuidado para evitar de faltar nos momentos em que nos reunimos e ali estamos reunidos juntos como igreja, porque Jesus, ele se manifesta no meio da igreja para falar com a igreja e trazer algo para a igreja, e às vezes podemos perder aquilo que o Senhor Jesus tem para nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E sabe o que me chama a atenção, queridos? É que, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 19, eu já estava me esquecendo, uma coisa que me chamou a atenção nessa tarde, que eu quero ler de novo, que eu pulei e não falei. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrado as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles. E Jesus nesta noite está aqui no nosso meio. Jesus no meio deles trouxe a palavra: paz seja convosco. E Jesus me trouxe aqui nesta noite, te trouxe aqui nesta noite para te dizer: olha, problemas nesta vida virão, lutas nesta vida virão, enfermidades virão, aleluia, perseguição virão, decepção virão, crise financeira virão, aleluia, problemas familiares virão, mas eu vim aqui lhe dizer: paz seja convosco. Aleluia. Continuando no texto, queridos, versículo de número, não consigo enxergar, que estou precisando de um óculos urgente. Vamos ver se o Lucas acha aí. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. E aí Tomé, que não estava no meio deles, com falta de fé, porque a Bíblia diz o quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Não estava ali, não ouviu, estava com falta de fé, né? Tem muito cristão com falta de fé porque falta no culto de qualquer forma, de qualquer jeito, por qualquer motivo, e aí a fé vai sendo esvaziada, e Tomé não acreditou. Por incredulidade não acreditou. Olha, se eu não vi o sinal das suas mãos e não pôr a minha mão, meu dedo onde os cravos deles estavam, eu não vou acreditar. Continuando no texto. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se aonde?
no meio deles. Pastor Júlio, você é um Tomé? Hoje você está no meio? Alguém aqui é Tomé, mas hoje está no meio? Pai, seja comigo e Pai, seja contigo também. Pai, seja conosco. O problema é grande, a luta é grande, a dificuldade é grande, o medo tenta nos intimidar, mas o Senhor está dizendo: Pai, seja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E aí Tomé respondeu: Deus meu e Senhor meu. Tomé viu que Jesus estava vivo. Tomé viu que Jesus ressuscitou. E eu quero dizer para você, o mesmo Jesus continua vivo. O mesmo Jesus está dizendo aqui para mim e para você: aleluia, que Ele morreu, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e no meio da situação difícil que você estiver, você estando no meio, você estando comigo, paz seja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus nos mostra, queridos, uma palavra dizendo para ele: porque me viste, creste, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Queridos, o que mais que a gente precisa fazer para acreditar, mesmo não ver, que Jesus ele pode dar solução para qualquer situação, mas principalmente trazendo paz em nosso meio, à nossa vida, ao nosso lar. Queridos, um texto mais anterior a esse, veja o que Jesus fala no Evangelho de João. Ele já tinha pregado isso para os discípulos, capítulo 14, Lucas, por gentileza, versículo 27. Olha o que Jesus fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus ele estava dizendo para os discípulos que ele iria morrer, mas que ele iria voltar. Jesus ele colocou várias situações para os discípulos para alegrar o coração dele. Colocou: na casa de meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Eu vou, mas vou voltar, e para onde eu for eu vou levar vocês também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí ele fala que iria enviar o Consolador para nos guiar toda a verdade, para nos consolar nos momentos de luta, de dificuldade. E aí ele vem dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo traz paz também, mas não é igual a dele. O mundo pode trazer paz com riquezas, com dinheiro, com fama, com uma série de situações, mas somente Jesus pode dar a paz verdadeira no problema que for. Muitos têm dinheiro, têm fama, têm tudo, mas na hora do desespero, alguns se suicidam, alguns vão beber, alguns vão se drogar, outros vão bater na esposa, outros vão fazer situações de loucura. Mas a gente tem um Deus que prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como a mundo dá. Sabe por quê? Porque esta paz ela excede todo entendimento. Lucas capítulo 4 de Colossenses. Primeiro vamos ver como conseguir esta paz no versículo 6. Não, então é Filipenses, perdão, eu que errei. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos, ou em outras versões, ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições, as vossas necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graça. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vai vir o problema, vai vir a luta, mas quando a gente fala detalhe por detalhe em oração, ou aqui no meio reunido com a igreja,
Ele está falando, Pai seja convosco. Ou no nosso quarto em particular, Ele está falando em Mateus 6,6 que Ele vai te recompensar. Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento, que supera todas as situações. Pode ser grande a situação. Aqui é a situação de morte, que Jesus tinha morrido. Pior luta que tem é quando um parente morre. Pior luta da minha vida foi quando a minha mãe morreu. Mas o Espírito Santo me consola dizendo, um dia eu vou encontrar com ela na eternidade. E aí ela enche essa paz, o meu coração e a minha mente. Ela excede todo entendimento e me traz paz. Aí você pensa, olha, mas eu não sei se fulano ou fulana da minha família vai estar lá. Mas aí você pode pensar assim, eu sei que um dia eu vou estar na eternidade. E vou estar com esta paz para todo sempre. E lá eu vou esquecer de tudo, de quem não está, de quem ficou. E eu vou passar essa paz a eternidade toda. Nós estamos aqui de passagem. E o apóstolo Pedro nos exorta, 1 Pedro capítulo 3:11, Lucas. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3:11, a fazer algo interessante. Olha só o que ele vai dizer, o apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Essa paz você vai encontrar em Jesus. Isaías profetizou também 700 anos antes como que ele iria nascer, como que seria o seu nome. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías também disse em Isaías capítulo 26, versículo 3, Lucas: Tu conservará em paz aquele cujo propósito é firme em ti. Então continue com o propósito firme de andar com Jesus. Continue com o propósito firme de orar com Jesus. Continue com o propósito firme de ler a palavra que é Jesus. Continue com o propósito firme de vir no culto e estar no meio adorando a Jesus. E firme nesse propósito, a palavra de Jesus para mim e para você é: Pai seja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, Ele traz esta paz que excede todo entendimento. Em meio a toda a situação, em meio a toda a circunstância, busque essa paz. Jeremias, quando profetizou para o povo de Israel, mesmo quando estava no pecado, teve que passar pelo período de disciplina. Jeremias falou para aquele povo, lá no capítulo que eles foram para a Babilônia, se não me falha a memória, Jeremias 37, alguma coisa assim, ele fala assim, ore pela paz que vos fiz transportar, ore pela cidade, porque orando pela paz, vós tereis paz. Ou seja, ore pela paz da nossa casa, pela paz do nosso emprego. Ontem eu tive a oportunidade de falar sobre isso no meu emprego, o encarregado me falou, para me falar, e eu estive falando. Enquanto nós estivermos orando, pedindo paz em cada setor desse local que nós trabalhamos, todo local vai ter paz. Nós aqui, enquanto nós estivermos com Cristo, nós vamos ter uma paz diferente que a paz do emprego, porque a paz diferente é a paz que Jesus dá. Eu não sei qual tem sido a sua luta, o seu problema, o seu medo, o seu temor. Eu conheço os meus. Mas Deus falou comigo nesta tarde. E eu creio que está falando conosco nesta noite. Fique firme, com o propósito firme no Senhor, porque mesmo em meio à luta, você estando no meio, Ele vai aparecer no meio, mesmo as portas estando fechadas, Ele vai aparecer no meio e vai dizer para você: eu sou a verdadeira paz, eu sou a paz, paz seja convosco, paz esteja convosco. Cristo é a nossa paz, pois Ele é o príncipe da paz. Não saia dessa presença, não volte para o mundo, permaneça nessa posição, porque Ele vai preencher todo tipo de dificuldade com a sua verdadeira paz. E sabe qual é a maior paz? Daqui a pouco vamos cear. E diz a Bíblia que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vai voltar. A nossa esperança é a sua vinda.
E ele vai voltar para, como já foi louvado aqui, para a igreja ser arrebatada. Vai ser num piscar de olhos. E vamos subir e vamos passar por esse período de paz por toda a eternidade com ele. Vai ser num piscar de olhos. Estejamos atentos, estejamos alertas. Jesus em breve voltará. Lutas, aflições teremos, no mundo teremos aflição, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sou a paz para a tua vida, eu sou a paz para a tua situação, eu sou a paz para o teu coração. Tomé, quando se colocou no meio, Jesus se colocou no meio e apareceu para dar esta palavra. Fiquemos no meio que prega a palavra de Deus. Com a permissão do pastor, pois nós já vamos cear. Tem alguém aqui nesta noite que por algum motivo se afastou da presença do Senhor e gostaria de receber esta paz, reconciliando com o Senhor? Se tiver, levante a sua mão. Tem alguém que quer voltar à presença de Deus? Não? Então vamos colocar de pé, vamos orar e logo em seguida vamos orar. Vamos passar para o pastor e ele vai dar continuidade no trabalho. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque o